Monique, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Eu quero abrir esse momento para você dar as boas-vindas, né, ao pessoal que está com a gente, e depois a gente faz uma apresentação formal. Ok. Para mim é um prazer estar participando dessa live, né? É uma oportunidade que a gente tem de estar mostrando um pouco do trabalho que a gente desenvolve, né, para a população daqui de Itapissuma, né? E nos disponibilizar cada vez mais para poder estar ofertando da melhor forma possível os serviços que a gente hoje oferece e os que a gente pretende também oferecer. Muito bom, muito bom. E é sobre isso que a gente vai conversar, né? Então, gente, nossa amiga Monique, ela já deu as boas-vindas, né? E deixa eu só dar um alô pro pessoal que está com a gente, tá o secretário Carlos Araújo, secretário da Guarda Municipal está com a gente, o Eduardo Galvão, que é um grande amigo da Ilha de Itamaracá, que também está acompanhando, a Jeane Vieira, também está acompanhando essa live, a Joelma, que trabalha aí com vocês, na ação social, a Mazidag, a Juliana. Então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live, eu sei que talvez para alguns não é um tema tão relevante, mas a gente acha importante, porque, por exemplo, a live de ontem foi uma aula aqui sobre Bolsa Família, sobre CadÚnico, e hoje não vai ser diferente, tá? Então, vai ser de grande relevância esses encontros que estamos realizando aqui no Dedo de Prosa. Então, Monique, eu gostaria que você se apresentasse, né, porque tem pessoas que estão aqui com a gente que não lhe conhecem, a gente se conhece aqui, você é minha vizinha, mas aí o pessoal não lhe conhece, né? O pessoal não lhe conhece, e depois quem vai assistir por meio do nosso canal no YouTube, quem vai assistir depois essa live aqui no IGTV, poder lhe conhecer melhor. Meu nome é Monique Chaves, sou filha natural daqui de Itapissuma, né? Nasci, me criei e vivo até hoje. Crio minhas filhas aqui no município. Sou assistente social de formação, né? Estou aí na área de assistência social há 20 aninhos. Tenho pós-graduação, tenho graduação pela Faculdade Federal de Pernambuco, pós-graduada em gestão com pessoas e já tenho um trabalho desenvolvido aí em alguns municípios, né? Estou atualmente aqui em Itapissuma com todo o orgulho do mundo, né, na minha cidade. Tendo essa experiência, né? É porque minha experiência sempre foi de CREAS, aí me presentearam com o CRAS dessa vez. Muito bom, e a gente já tem comentário aqui, viu? Excelente oportunidade para conhecermos a assistência em nosso município. Aí a Kátia Valéria, que é a nossa psicóloga, a doutora Kátia, está acompanhando a gente também. Então, Monique, seja muito bem-vinda. E a gente vai falar um pouco hoje sobre por dentro do CRAS, né? As ações tomadas na pandemia, o que é que vocês estão desenvolvendo, e também conhecer um pouquinho desse dispositivo, que eu acho que é muito importante para o município, e que tem muita gente que não conhece, né? Não conhece, talvez conheça a sigla, né? CRAS, e que talvez vincule ao Bolsa Família, ao CadÚnico, não é? E não conhece, de repente, a profundidade do trabalho que vocês desenvolvem. Então, esse é um momento propício, importante, que vamos ter aqui de dialogar para a gente conhecer um pouquinho mais, até eu também conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem. Então, pode falar. Não, é exatamente isso, né? As pessoas, quando falam em CRAS, elas geralmente ligam diretamente à questão do CadÚnico, né? Ao Bolsa Família. E, na realidade, o CRAS é muito mais que isso, né? O CRAS é gigante, né? A gente que faz parte da assistência, a gente costuma dizer que o CRAS é a porta de entrada da assistência, né? O CRAS significa Centro de Referência da Assistência Social, né? Ele tem um cunho de fazer ações preventivas, de cunho preventivo, né? Prioritariamente é um trabalho preventivo. E assim, para quem não é da área da assistência, eu costumo fazer uma comparação com a saúde, né? Para ficar mais claro o que é o CRAS, né? A saúde, a gente tem as unidades de saúde básicas, né? Que são os postinhos, os PSFs. Isso. Que tem o objetivo de o quê? De tratar a população, de ir na casa através dos agentes, de entender as necessidades, ver questão de vacina, tentar prevenir para que aquele paciente não adoeça e não precise de um hospital,
né? Aí eu me refiro ao CRAS. O CRAS é bem parecido com um postinho. É um centro onde a gente desenvolve ações e serviços que tende ir dentro daquela situação de vulnerabilidade, né, nas diversas regiões do município, fazer ações preventivas para que, por exemplo, uma criança que esteja sobre uma situação de abandono, de negligência, não chega a ser encaminhada para o Conselho Tutelar, que é o hospital na saúde, né? Que não precise ser acompanhado pelo CREAS, através de uma ação de medida socioeducativa que mais na frente vai ser explicado, né? Mas a gente trabalha nesse sentido, de desenvolver ações, de ofertar serviços, para que essa população que a gente acompanha não precise de uma ação mais enérgica, mais danosa, né? Não precisa de um hospital, falando na área da saúde, né? Não precisa de um CREAS, de ser abrigado porque está em situação de abandono, né? A gente tenta entrar na casa dessas famílias para trabalhar justamente, orientar, para ajudar essa família a que esses usuários não precisem chegar a esse ponto, né? Muito bom, muito interessante. A gente só está começando, a gente tem muita coisa aí pela frente, viu, gente? Então fique ligadinho aqui para absorver conteúdo, que tem muita coisa boa. Quem está com a gente também é a nossa secretária de Assistência Social, Ediene. Ela já está mandando aqui uma mensagenzinha. Minha coordenadora linda, competente demais. Tá puxando sardinha, né, Ediene? Também, né? A Everalda Batista está dizendo, essa é uma mestre em suas, olha só. Essa é um baluarte dentro da assistência social. Eita, meu Deus, a generosidade desse povo, Cacá. Não, eu estou reconhecendo porque o pessoal sabe, gente, né? Tem que valorizar mesmo. Profissional muito competente, a Denise está dizendo. Então, Moni, deixa eu aproveitar aqui. Você falou um pouquinho do CRAS, né, que faz um trabalho mais que preventivo, né, um trabalho preventivo para não chegar ao ponto de utilizar outros dispositivos dentro da assistência social. Isso. Então, quais são os serviços que vocês ofertam dentro do CRAS? Eu sei que hoje, ainda, como Jaqueline falou ontem, ainda funciona o CAD único dentro da tua coordenadoria, no teu ambiente ali, como também um Bolsa Família. Apesar que o ano passado, eu acho que foi o ano passado, a gente inaugurou a Casa do Bolsa. Isso. Mas por motivos que todo mundo sabe, não conseguiu migrar para lá. Então ainda funciona esse dispositivo dentro do CRAS. Né? Só que, tirando agora CAD único, Bolsa Família, quais são os serviços que vocês ofertam? O CRAS, assim, ele desenvolve 2 serviços prioritários, né? Que é o PAIF, que é o Serviço de Atenção Integral a Famílias, né? E o Serviço de Convivência, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada um, né? Que são bem extensos, né? Assim, o Bolsa Família realmente... Resumida, né? O Bolsa Família realmente divide o espaço com a gente. É uma excelente parceria, porque essa ligação é muito estreita, né? É muito bom, fiquei muito feliz da Casa do Bolsa ser pertinho do CRAS, porque um ajuda bastante o outro nessa intervenção. É uma relação bem interessante. Mas os serviços que são ofertados, né, pelo CRAS prioritariamente é o PAIF, né, onde a gente faz basicamente três situações iniciais para o PAIF, que é o mapeamento das regiões de vulnerabilidade no município. A gente conhece, sabe que Itapissuma é bem extenso. Tem as áreas rurais, tem as áreas de mais distantes, que é Botafogo, que é Mangabeira, tem a Cidade Criança, tem essa área aqui, que a gente chama aqui embaixo, né, que é Camboa, Espinheiro, e cada uma, por mais que seja todas Itapissuma, tem a sua especificidade, né? Então a gente tende a mapear, entender quais são as especificidades dessas regiões, para que a gente possa atuar diretamente naquela demanda, naquela, vamos supor, naquela deficiência, naquela situação de vulnerabilidade que cada região aponta, né?
Paralelamente, a gente faz o serviço de acolhimento, que é feito pela equipe técnica do CRAS, que são hoje composta por duas assistentes sociais, uma psicóloga e uma pedagoga. Esse serviço é feito internamente dentro do CRAS, né? Ele faz o acolhimento dessas famílias, faz a escuta delas, entendem as situações, porque nem sempre o que se vem para a gente é o que elas necessitam. Geralmente, o que é que a gente recebe em 90% das situações? É benefício eventual, é a cesta básica, é o Promorar, mas necessariamente a gente consegue entender qual é a essência daquela situação, porque a cesta básica, o Promorar não vai resolver a situação daquela família e a gente tende a traçar estratégias para que aquela família possa encontrar um meio de sobrevivência, sem precisar desses benefícios que são esporádicos, que são eventuais, como o nome já se diz, e possa caminhar sozinhos. Então, esse atendimento é interno, feito pela equipe técnica do PAIF, né? Essa é a equipe que eu já citei, né? E também é feito através desse atendimento os encaminhamentos à rede, que é assim, fundamental. Sem a rede socioassistencial a gente não consegue caminhar, né? A saúde é uma excelente parceira aqui em Itapissuma, né? Graças a Deus, o pessoal da saúde, coraçãozinho para vocês, porque é 100%. Né? E a gente também faz o acompanhamento dessas famílias, né? Porque nesse momento a gente traça a estratégia junto com elas, para que elas possam dizer qual a melhor forma da gente estar atendendo aquela demanda, e a partir daí a gente pode fazer os acompanhamentos e ver as modificações dos planos que a gente tende a traçar com essas famílias, para que eles possam alcançar êxitos maiores, né? Temos também dentro do PAIF... Sim, fica à vontade, viu? Dentro do PAIF nós temos também os grupos, né? Porque assim, o CRAS ele tem uma meta gigantesca de atender famílias. Né? Em Itapissuma, que é um município de pequeno porte 2, né? Nós temos uma meta para atendimento de 3.500 famílias. Né? Que humanamente realmente é impossível a gente estar acompanhando uma a uma. Então, o grande objetivo é a gente trabalhar em território através de grupos e trabalhar internamente com grupos menores dentro do CRAS. Né? Hoje, quer dizer, antes da pandemia, nós tínhamos 2 grupos funcionando ativamente, que eram os grupos mais procurados dentro do CRAS, que é o grupo de gestantes, né, onde a gente faz acompanhamento com essas gestantes. Sim. A gente acolhe elas no 2º mês de gestação, do 2º ao 4º mês de gestação, né, e faz todo um trabalho artesanal com nossa oficineira, né, Cláudia, faz o acompanhamento técnico com nossa técnica, nossas assistentes sociais, com visitas, e com a pedagoga que também faz o acompanhamento dos planos, né, do trabalho feito semanalmente, quinzenalmente ou a cada um mês, né, e a gente faz também um ciclo de palestra. Nesse sentido, a saúde também é nossa parceira. A gente traz para trazer alguns temas inerentes à saúde do bebê, à saúde da mãe e principalmente pós-gestação, a questão do controle de natalidade. Isso a gente realiza dentro do grupo de gestantes. A gente também tem um grupo interno que se chama o grupo de autoestima. É um grupo muito procurado, né? Só que esse grupo é limitado porque, como é um trabalho muito voltado para a questão de grupos de apoio, né? De grupos psicológicos, então a gente não pode estar expondo muito o usuário, então são grupos menores. Né? A nossa psicóloga, coitada, sofre porque a demanda é muito grande e a gente tende a aumentar, vamos fazer mais de um, e a gente vai pensando nas estratégias de estar atendendo a essa demanda, né? E a gente também tem uma coisa, tem o grupo dos idosos é com vocês também? Também, só que aí está dentro de outro serviço que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá. Aí vem os trabalhos, isso estou falando dentro do PAIF, né?
E aí vem o grupo das regiões, né? Que era um projeto que a gente ia iniciar esse ano, né? Mas devido à pandemia a gente não conseguiu, né? Nós iríamos desenvolver em parceria com o Bolsa Família, onde nós iríamos para as localidades. A gente ia para Botafogo, a gente ia para Mangabeira, a gente ia para as reuniões de escola, né? Levar temas que é importante serem trabalhados. Por exemplo, essa questão do descumprimento Bolsa Família, né? Que é bem importante a gente estar falando, né? Essa questão do BPC, que hoje teve várias modificações, né? Então, esses temas que as pessoas precisam ter conhecimento, precisam saber dos seus direitos. A gente tinha planos de iniciar esse ano junto com o CAD Único para estar em loco, né, nas regiões, para estar levando essa temática. Isso é PAIF, é um dos serviços do CRAS. Então, resumindo aí o PAIF, resumindo, só os tópicos mesmo, os serviços. Quais são? Só para a gente dar uma... Quanto mais repetição, melhor, né? O serviço, o PAIF, né, que é o acompanhamento, ele trabalha com grupos, né, esses internos, certo, ou esses externos, que a gente pode fazer nas comunidades, né, e trabalha também o acolhimento, né, que esse é para cada usuário que necessita, que precisa, que chega lá, né, que é a porta de entrada da assistência, o CRAS, que vem com a demanda e que a gente tende a traçar as estratégias. Aí eu vou para o outro serviço, que é desenvolvido também dentro do CRAS, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é justamente esse que você perguntou dos idosos. Dos meus amores. Esse serviço é um serviço voltado exclusivamente para grupos, né? No município de Itapissuma, nós temos uma meta de 334 usuários inscritos, né? Isso a gente inscreve em Brasília, existe todo um sistema que a gente cadastra essa população e eles podem participar dos grupos. Cada grupo pode absorver até 30 usuários e a gente vai dividindo por regiões, por áreas. Nós temos grupos em Botafogo, tem um grupo de idosos em Botafogo, tem 3 grupinhos de crianças e adolescentes em Botafogo. Tínhamos um Engenho-Bu, mas a gente não conseguiu desenvolver por algumas dificuldades de transporte, inclusive da diferença, da distância, né, de que lá são lotes, né, deles estarem frequentando. E também tem uma peculiaridade em Engenho-Bu, que ele é dividido em 3 cidades, né? Engenho-Bu, Itapissuma, Engenho-Bu, Igaraçu, Engenho-Bu e Goiânia. Isso deu uma dificuldade. Mas a gente tem planos de retomar lá Engenho-Bu. E temos o do centro, né? Que é o grupo de idosos, que nós temos meta para 90 idosos, são 3 grupos, né? Que a gente mistura todo mundo, que eles preferem estar todos juntos, né? Até 90 idosos. E os grupos de crianças e adolescentes, que são 4 turmas de 30, que são meta de 120 crianças e adolescentes sendo acompanhados pelo serviço. Né? Nesse serviço a gente faz várias atividades. A gente trabalha com a equipe de orientadores sociais, que tem o objetivo de fazer o acompanhamento dessas crianças, desses idosos, de entender um pouco da realidade da vivência deles, de trazer para a equipe técnica do PAIF as necessidades. Muitas vezes a gente tem idosos que estão em situação de exploração, tem crianças que estão em situação de trabalho infantil, aí a gente traz para a equipe técnica para fazer os devidos encaminhamentos, né? E o serviço de convivência trabalha especificamente com oficinas. Aí dentro dessas oficinas são várias, né? A gente tem oficina de artes, tem oficina de teatro, temos oficina de dança, temos oficina de música, de capoeira, que é uma das muito procuradas esportes. Então a gente faz todas essas oficinas e trabalha com crianças e com os idosos também, dentro do serviço de convivência. Muito legal, Monique. Então, assim,
A gente está numa conversa aí de 20 minutos, se você vê a dimensão do trabalho que vocês executam, que vocês desenvolvem dentro do município, e que muitas vezes não é visto com os, assim, não tem uma visibilidade tão grande quanto o trabalho que vocês desenvolvem. Então, por isso que a gente fez questão de trazer à tona o trabalho que vocês desenvolvem por meio dessa live, por meio das redes sociais, que é o caminho que a gente encontrou para fazer esse trabalho de divulgação. E a secretária Ediene, ela preza muito por isso. Ela sempre, nas reuniões de ciclo de gestão que a gente fazia, ela sempre focava muito no trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Agora, claro, fica muito restrito ao grupo de secretários. E agora você está podendo expor para a sociedade o trabalho que você desenvolve, que é de tão grande envergadura e de tão importância, um trabalho como esse, que muitas vezes até a gente desconhece a grandiosidade do trabalho que vocês executam. Então, parabéns mesmo, eu fico feliz. Obrigada. E você falando, eu quero tomar fôlego, porque é muita coisa. Bem que você falou, é muita coisa. É muita coisa. Ô Monique, deixa eu te falar. Há anos atrás, vou dizer anos atrás, existia um grupo PET. Isso. Esse trabalho do PET é com vocês, ainda existe? Está ligado à ação social diretamente? O grupo do PET, não foi dissolvido. O que seria também, né, o PET, né? Ele foi incorporado no serviço de convivência. Né? Porque dentro do serviço de convivência, esses grupos que a gente trabalha com crianças, com idosos, com adolescentes, eles têm, porque a gente tem uma linguagem muito técnica, eu queria passar no miudinho, né? Mas eles absorvem as situações prioritárias. Né? E o que é isso? São usuários, né? O que é prioridade participar do serviço de convivência. São usuários que estão inseridos justamente nessas situações. São crianças que estão no trabalho infantil, que antigamente era PET e que agora passa a ser parte do serviço de convivência. São crianças que estão em situação de negligência, né? Estão em situação de abandono. São crianças que estão com déficit escolar acima de 2 anos, que precisam de um apoio, de um olhar diferenciado, né, para eles. São adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, são crianças que são acolhidas nas casas de acolhimento, nos abrigos. Então, as situações prioritárias, elas que devem ter prioridade de fazer parte do serviço. Então, assim, não é que seja exclusivo para esse público, mas dentre uma criança que não tem uma situação dessa e uma criança que está no trabalho infantil, não tem nem o que discutir que essa criança vai entrar na frente daquela outra, entendeu? Entendi. Então, assim, o PET hoje ele foi incorporado ao serviço de convivência, assim como outras. Muito bom. O agente jovem, que antigamente existia, ele também foi incorporado no serviço de convivência. Né? Tinha grupos de terceira idade que eram feitos de formas diferenciadas, né? Em alguns municípios. Ele também foi incorporado no serviço de convivência, porque a gente quis dar, o governo federal quis dar uma conotação de unificar nesses serviços e dar uma tecnicidade nesse acompanhamento, né, essas crianças. Porque se fazia o PET só com trabalhos o PET fazia só com trabalhos esporádicos. E aí a gente fez o quê? A gente tentou trazer um acompanhamento mais técnico a essas situações. Perfeito. Então hoje, me corrija se eu estiver errado, o CRAS ele se resume a trabalhos envolvidos com o PAIF e com o serviço de convivência. Exato. E aí tem as suas ramificações. Isso. Dentro de cada serviço são feitos vários outros subserviços. Várias outras atividades. Isso. Perfeito. Muito bom mesmo o esclarecimento, viu, Monique? Inclusive, a gente tem alguns comentários, deixa eu só fazer um registro. Calvo Lia está com a gente, o ex-prefeito, nosso amigo. Sempre quando ele pode, ele está aqui acompanhando as nossas lives. Tiago Santos. Olha, Tiago, hoje eu não vi com aquele negócio não, porque o som fica muito ruim, amigo. Fica mono. Não dá, tem que ser estéreo, tem que ficar uma coisa legal. Você sabe que Galvão Bueno tem um som legal, então tem que imitar, tem que ficar direitinho. Também está com a gente Biel. Biel não, é Bai Oliva. Vai lá, mãe, deve ser sua filha. É isso mesmo? É minha filha. É sua filha, né? Pronto.
Ela tava agora, mãe, levanta mais. E eu me perdi na linha de pensamento, porque ela ficou aqui, levanta. Tá vendo? A Shirley está dizendo assim, profissional comprometida e proativa, o Condica agradece a colaboração na luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Estamos juntos, importante que o serviço de convivência para crianças e adolescentes. E Shirley, você também está convidada a falar um pouquinho sobre o Condica, tá? Sinta-se convidada também. A Flávia, ela está acompanhando essa maratona da gente, Monique, ela diz o seguinte, ela fala tanto que já explica muito. Não tenho nem como perguntar nada. Porque o que ela vai tentar perguntar, você já está lendo a explicação. Parabéns a uma profissional que sabe das responsabilidades de A a Z. Tá? Obrigada. Então vamos lá. Você já falou, já deu aí uma aula fabulosa dos serviços, você já falou dos núcleos, dos subprocessos, das subatividades. Mas aí só para a gente endossar um pouquinho, qual o perfil do usuário do CRAS? Você já falou resumidamente sobre isso, mas de repente alguma coisa que você queira acrescentar, né? Qual o perfil do usuário do CRAS e o público atendido? Você já falou um pouquinho, mas só para de repente lembre, né? Só para dar uma pincelada, né? Não, o perfil o público do CRAS são pessoas em situação de vulnerabilidade, né? A gente tem que entender que vulnerabilidade não pode ser só aquela econômica, né? Mesmo porque até aqui, né, 90% do público que chega, né, no CRAS é com essa dificuldade, né, a questão econômica. Mas a gente também tem que entender as outras vulnerabilidades, como, por exemplo, eu costumo muito citar esse exemplo, né? O idoso, né, que tem um BPC, que mora sozinho, mas que está em situação de isolamento, que muitas vezes não é nem visitado pela família. Esse idoso é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Ele não pode estar acompanhado diretamente no PAIF, né, que já tem uma outra conotação, mas ele precisa estar absorvendo, sendo inserido no serviço de convivência. Né? Então, assim, é esse o público, essa a meta da gente, é atender essas famílias, né, esse público. Muito bom, excelente. Aproveitando, não está no nosso script, mas deixa eu só... Você falou, deu até uma pincelada nisso, e aí me veio a lembrança. O Promorar é também um trabalho que é vinculado a vocês, né? Um programa de benefícios que é vinculado à assistência social, não é isso? O Promorar é um serviço que é ofertado na Secretaria de Assistência, né? Porém, né, os encaminhamentos e todo o acompanhamento das famílias são feitas pelo PAIF, né? Mesmo porque o perfil de pessoas que procuram Promorar são perfil de famílias em acompanhamento do PAIF. O PAIF precisa acompanhar essas famílias, né? Então, quando chega para a secretaria, antes de qualquer situação, a gente tem esse link muito estreito, né, com o pessoal de encaminhar, porque antes de ser público de benefício eventual da secretaria, é público de PAIF, né? Porque é como eu te falei um pouquinho antes. Às vezes a família chega lá no CRAS, é uma cesta básica, é o Promorar, e na realidade o Bolsa Família que foi bloqueado por uma bobagem, né? E que a gente consegue entender qual foi, mas é porque eu não estou sem renda nenhuma, você recebe bolsa? Recebia, mas foi cortado, né? Então vamos ver o que está acontecendo. É por isso que é tão bom ter o bolso assim pertinho. Porque aí a gente, vamos ver o que está acontecendo, encaminha no bolso. É porque é só uma declaração da escola para poder desbloquear. Então aquela família não sai de lá com a bolsa, com a cesta básica, porque ela sai com o benefício dela desbloqueado de Bolsa Família, que vai ser muito melhor do que a própria cesta básica. Então esse olhar, essa filtragem, esse acompanhamento, esse entendimento é que é fundamental se ter no CRAS. Então, assim, o Promorar e os benefícios eventuais são desenvolvidos na secretaria. Porém, quando chega para lá, eles encaminham para a gente, porque você sabe que a gente vai fazer esse filtro, essa leitura. Se realmente é uma necessidade e não tem uma outra alternativa, aí a gente faz a visita, faz os acompanhamentos, a elaboração dos relatórios e faz a solicitação. Agora, se existe uma outra possibilidade, é melhor, né, do que esses benefícios que não resolvem, só assim é necessário, a gente não pode deixar de reconhecer, mas que não resolve, né?
Muito bom o esclarecimento. Deixa eu só registrar aqui. A gente está dizendo o seguinte: vamos fazer as lives dos conselhos, Itapissuma precisa conhecer. Estamos à sua disposição, minha secretária. A senhora manda aqui, viu? Fique à vontade. Também tem outro comentário, o Wellington Freitas, você não conhece, né? Ai, meu amigo de coração! Competentíssima em tudo que fez, desde a época do colégio, já mostrava a profissional comprometida que seria. Olha só. Oh, meu Deus! Adoro o coração pra ele. O Wellington, como sempre, sendo muito gentil, como sempre, né? Meu amigo de terceira série, de toda a vida. Então, assim, tem uma pergunta de prática que eu vou fazer, mas aí você dá uma pincelada ou a gente passa para depois, que seria como funciona a Quinta Pissuma, mas você já acabou falando tudo. Verdade. Posso dizer assim, dos dois segmentos, PAIF e convivência, e as ramificações de cada um deles, que é o trabalho que você desenvolve. Mas deixa eu levar para uma parte mais importante, que é também, claro, tudo aqui que você está falando é extremamente importante, mas agora, por conta desse período atípico que estamos vivendo, eu acho que também é muito mais importante também a gente falar um pouco sobre isso, é justamente como o CRAS está funcionando agora nesse período de pandemia. A gente tem tomado todas as medidas necessárias, né? Seguindo as recomendações da OMS e os órgãos de saúde, né? Para evitar aglomeração, para evitar riscos, né? Para a população e para os próprios servidores, né? O CRAS é um local onde tem um fluxo muito intenso, mesmo porque a gente... se você chegar no CRAS, que é localizado ali no Parque Ecológico, né? Metade para cá é PAIF, para cá é Bolsa. E ambos os corredores sempre são muito lotados. E aí a gente tem tomado as medidas necessárias para não deixar de oferecer os serviços necessários à população, mas de forma segura. Então, a nossa secretária, muito sabiamente, disponibilizou linhas telefônicas, né, para a população, para que essa população, às vezes é uma dúvida, às vezes é como o auxílio emergencial, que foi uma chuva de dúvidas, né? Então, imagino. Às vezes, só pelo contato telefônico, a pessoa poderia tirar nessas dúvidas e evitar sair de casa, que é a recomendação ficar em casa, né? Então, existem essas linhas telefônicas, a população entra em contato inicialmente com eles, né? São 5 linhas, né? E aí, na impossibilidade de ser resolvido dessa forma, a gente faz um agendamento, isso funciona a Bolsa Família, CRAS, todos os serviços, faz um agendamento, de forma que não haja aglomeração, nem tumulto, né, por hora, e o técnico de referência que existe sempre um técnico, diariamente no CRAS, ele faz o acolhimento àquela demanda e faz o atendimento necessário. A gente vem funcionando isso. Entendi. Infelizmente, o CRAS ele funciona muito com os grupos, como eu já expliquei, né? O serviço de convivência é puramente grupos, né? Os grupos internos e externos também do PAIF, e esses, por recomendação, tiveram que ser interrompidos, né? A gente só Era justamente isso que eu ia falar agora. Perguntar como vocês estão lidando com esses grupos, por exemplo, os grupos dos idosos. Vamos falar do grupo dos idosos. Que sou apaixonado pelo grupo dos idosos. Sou apaixonado pelo grupo dos idosos. Então, o grupo dos idosos, eles precisam de uma atenção maior. E nesse período agora, como é que eles estão sendo assistidos por vocês? Eles estão sendo assistidos de alguma forma? Não, a gente não consegue fazer os grupos, né? Existe inicialmente uma proposta de fazer uma visitação, né, nas casas para dar um apoio, porém a gente repensou essa estratégia, porque até no contato, né, a gente que está externo para eles que são grupos de risco, talvez no contato a gente possa estar até levando sem intenção, né, algum risco, alguma situação de vírus, ninguém sabe, né, para eles. Né? A gente está montando uma outra estratégia virtualmente, mas aí a gente tem que entender o perfil dos nossos idosos, se eles são aqueles idosos antenados,
né, que possa estar nesse processo que a gente está hoje, né, fazendo videoconferências, videochamadas, ou se não, né, infelizmente a gente sabe que é uma demanda muito grande, os idosos eles sofrem, muitos grupos de idosos principalmente, eles ficam, a gente quer, mas até eles estão entendendo que realmente é um risco, né, fazer esse tipo de aglomeração, e a gente espera, né, tentar pensar em outras estratégias para estar assistindo de melhor forma, né, esses idosos. E não só os idosos, as crianças, as gestantes também, que o grupo de gestantes a gente sabe que tem um fim do recebimento, acho que até esqueci de falar isso, né, a gente faz toda uma oficina e tudo mais, e no 8º mês de gestação elas ganham o kit enxoval, né, então a gente vai ter que retomar isso, porque assim, a gente pode até não fazer o grupo, né, porque é um risco, principalmente gestante é do grupo de risco. Isso. Mas aí o enxoval, né, a nossa secretária faz questão de fazer a entrega e a gente já está fazendo levantamento dessas gestantes para poder, ao menos a entrega do enxoval a gente está realizando. Muito bom, muito bom. Então, agora no período de pandemia, nesse período de pandemia, os serviços que vocês estão ofertando seriam aqueles que não têm mais contato físico, né? Então seriam que poderiam ser resolvidos por meio do telefone, de aconselhamento, de orientação. E assim, aos poucos, Cacá, está sendo retomado, né? Devagarzinho está chegando mais e a gente não deixa de atender. Por contato telefone, um dos nossos técnicos, ele fica, que é a nossa psicóloga, por ela morar um pouco mais distante, ela ficou com essa incumbência de estar entrando, atendendo. É uma demanda muito grande, né? Ela atende diariamente, tira dúvidas. E o que ela não pode resolver? Às vezes existe preenchimento do BPC, né? Daquele folhetozinho, existe o agendamento do BPC. Isso a gente não tem como resolver por telefone. Então ela agenda e o técnico do dia faz o atendimento. No início da pandemia, esse quantitativo presencial foi bem pequeno, né? Porém, a gente vem notando um crescimento, a demanda espontânea, o pessoal não só liga, mas já vai direto, e a gente não deixa de atender, porque a gente sabe, entende da necessidade de cada usuário, né? E a gente vem atendendo, né, fazendo um atendimento interno no CRAS. As visitas também a gente não tem feito de acompanhamento, mas tem feito dos casos de urgência. A gente sabe que existe pessoas em situação, principalmente agora, né, pessoas que nem precisavam do Bolsa Família, que não precisavam do PAEF, do CRAS, hoje precisam, né, pessoas que viviam autônomos, que viviam por conta própria, né, e por conta dessa pandemia, eles hoje são usuários do CRAS. Né, a gente não pode deixar de absorver, não pode deixar de atender e acompanhar. E aí a gente, essa chegada a gente não tem como deixar de fazer. As visitas são feitas, as técnicas vêm fazendo visitas, né, para concessão de benefícios, e a gente não pode deixar de prestar essa assistência. Muito bom. Você falou a questão do BPC. Ontem na live com Jaqueline, eu acho que foi a Marci Nascimento, não sei se ela está com a gente hoje. Ela falou algo que eu queria falar na época, né, na ocasião, mas aí eu achei bem pertinente ela falar nessa questão do BPC, e Jaqueline, como sempre, deu uma aula maravilhosa. E ela falou que justamente no BPC tem uma equipe que faz essa triagem, que faz o contato. Aí no caso seria vocês, seria a parte do CRAS que faz esse direcionamento para as pessoas? A gente faz a orientação, né? Algum tempo atrás, a gente mesmo fazia o agendamento pelo sistema, pela internet. E às vezes a gente até consegue fazer, mas o sistema sempre é muito travado. Os procedimentos a nível de Brasília, ele vem mudando muito com isso. Né? Pessoas com deficiência, a gente sabe que eles têm toda uma dificuldade, mas até pelo 136, que é o número direto dessa questão do INSS, ele trava, ele só quer falar com o usuário, e aí só quer dar as coordenadas do usuário. A gente sabe que tem pessoas com deficiência mental, existe toda uma situação
entendeu? Mas a gente sempre acolhe, né, essas famílias, esses usuários, e sempre presta orientação, tenta intervir, a gente tenta ligar, a gente tenta agendar, a gente tenta fazer sempre o possível. Agora, realmente, ultimamente, né, cada vez mais isso muda, isso vem mudando com uma velocidade, essa semana é de um jeito, na outra já mudou, o sistema parou, já não é mais esse, é por telefone, agora muda muito, né, mas a gente tende a atender, né, fazer de um tudo para atender o usuário que nos procura. Então, eu fiz essa observação, Monique, porque na live de ontem, na conversa que tivemos ontem, a Márcia tocou no assunto sobre os atravessadores, as pessoas que se aproveitam. E aí, Jaqueline falou que tem uma equipe que ajuda, que orienta, que agenda quando necessário, que as pessoas não precisam ir atrás desses atravessadores. Exato. Para também até não serem lesadas. Exato. Né? Não serem lesadas. Porque esses atravessadores, o objetivo é justamente esse, né? Eles, inicialmente, eles facilitam e vêm, e até conseguem, porque existe até uma... Como é que eu posso chamar? Uma quadrilha, sei lá, um grupo preparado para isso. Até médico tem envolvido para dar realmente o laudo preciso, exato, para a liberação daquele benefício. E aí é concedido, porém, os 3 primeiros meses é do atravessador, né? É como se fosse um pagamento, metade, então é desnecessário tudo isso, porque existe uma equipe, o CRAS está à disposição para tirar dúvidas, para orientar, para ajudar, né? No INSS também existe equipes que faz essa orientação, que faz esse encaminhamento. Não é difícil concedendo, principalmente as pessoas idosas, né? A gente vê que tem muitas pessoas idosas que procuram, né? E procuram um atravessador. Não é difícil de estar realizando esse serviço, de estar obtendo esse serviço, né? Porque é a facilidade de estar em casa, né? E uma pessoa vir e tomar conta, querer resolver tudo, querer resolver tudo e se aproveitar. Mas aí, se for botar numa balança, os malefícios são bem maiores do que os benefícios, né? Pois é. Então, muito obrigado pela tua participação nessa questão, que eu acho que é muito pertinente, né, falar sobre isso, principalmente para os nossos munícipes aí que estão acompanhando a gente e que vão acompanhar depois na rede social, né, nas redes sociais, no canal no YouTube, que vai ficar gravado essa live. Então, isso é importante. Inclusive, a gente está falando o seguinte: você falou da questão das visitas nesse período, né? Uhum. Ela falou das visitas sociais para a inclusão do recebimento das cestas básicas. Ela falou também. Isso. Vocês fazem esse trabalho também, né? Exato. Porque as cestas básicas têm a filtragem foi feita através do CAD único, né? Para as pessoas que estão na situação de pobreza, extrema pobreza. Porém, a gente é sensível a algumas famílias que não se enquadra nesse perfil por uma questão, porque é muito números, né? Esse perfil, essa filtragem do CAD único. Porém, existe outras situações. Tem famílias que têm uma renda declarada X, mas existem várias despesas, existem várias situações. São famílias que pagam aluguel e passam realmente por situações de necessidade. Então, a essas famílias, a gente faz essa visitação, né? A gente faz as visitas. Existe um grupo de assistentes sociais, né? Do CRAS, CRES, enfim, toda a rede se uniu para poder estar prestando essa assistência e não deixar essas famílias de fora, né? Serem incluídas para que elas possam ser beneficiadas nessa questão das cestas básicas, né? Que são quinzenais. Perfeito. Isso, muito bom. Então, gente, deixa eu só dar um aviso. Para a semana a gente vai receber o CREAS, o Conselho Tutelar e a equipe do abrigo, o abrigo, acho que é infantil, né? Não sei se é chamado infantil, abrigo, a casa de acolhimento. Né? Casa lá, isso, muito bem. Então a gente vai estar recebendo segunda, terça e quarta, mais essa equipe de departamentos que são ligados à ação social. E ter vocês com a gente é muito bom, tá? Isso nos motiva cada vez mais a desenvolver esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, Monique, aproveitando agora, já que a gente falou de tanta coisa boa
Quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Que geralmente o CRAS enfrenta nesse período de pandemia. Quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando nesse período? É justamente a ausência, né, é uma dificuldade, né? Essa ausência da gente estar realizando os trabalhos em grupo, que é assim muito importante, né, para a gente fazer o acompanhamento das famílias. Como eu falei, hoje nós temos em acompanhamento, nós temos uma meta de 3.500 no total, né? A gente chegou a 884. E em acompanhamento frequente, hoje nós temos cerca de aproximadamente 650 famílias. Né? Eu não tenho como te precisar hoje, porque com relação a essas visitas que estão sendo feitas diariamente, hoje mesmo foram feitas algumas e estão sendo inseridas no acompanhamento do PAIF. Mas é cerca de 650 famílias que a gente acompanha, né? E assim, é um desafio hoje fazer esse acompanhamento. Né? Porque através dos grupos a gente consegue, né, ter uma visão maior das necessidades, tentar atender, né, e assistir, né? E assim, hoje a gente tem que pensar em adequação, né? A gente não sabe até quando essa pandemia vai durar, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir essa vacina em dezembro, a gente está rezando, né? Mas pois a gente também talvez não seja para todos, e aí a gente tem as restrições. E acho que um grande desafio hoje para o CRAS, não só de Itapissuma, mas acho que todo e qualquer CRAS, é adequar, né, essas atividades que a gente realizava em grupo, assistir essas famílias de forma qualitativa, né, sem aglomerar. A gente vai ter que pensar em estratégias para poder não cair a qualidade do acompanhamento e prestar sempre os serviços que a gente tem se prestado a desenvolver, né? Vai precisar se readequar, né? Esse novo normal aí, tão falado aí, tão disseminado. Então, assim, como você falou, a gente não tem previsão de quando acaba, de quando se a vacina é para todo mundo, para quando vai gerar uma vacina. Então, a questão da aglomeração, pelo que eu entendi, o CRAS, junto com o PAIF, convivência, é muito de estar próximo, né? Isso. De estar junto, o calor humano, de proximidade. E hoje a gente tem de troca, isso. E hoje a gente tem essa restrição, principalmente com o grupo dos idosos, que é grupo de risco, as crianças, então você já tem 2 grupos que praticamente já ficam distantes. Exato. Então, vai ter que realmente se readequar esse novo normal, não tem o que fazer, até Deus sabe quando, né? Exato. Estudar as estratégias. Pois é. E pra gente estar chegando já ao finalzinho desse nosso papo, amiga, quais são os próximos passos? Quais os projetos que vocês têm? Olha, a gente tinha tanto projeto antes dessa pandemia, mas eu espero realmente retomar, né? Como eu te falei, como a gente tentando adequar a esse novo normal, né? Mas a gente tentar não deixar a peteca cair, né? Como diz a história. Tentar estudar estratégias para desenvolver as ações que a gente propõe. A gente tinha esses grupos que a gente estava tentando fazer regionalizados junto com o pessoal do Bolsa, esse ciclo de palestra para levar informações, né, pertinentes para cada região. A gente tem, eu tenho que falar assim, a gente tem o objetivo de também fazer oficinas para potencializar essas famílias, para que elas possam seguir sozinhas. A gente tinha estratégia junto com a secretária de iniciar uma oficina de corte e costura, né? Já que a gente tinha o anexo do Juvita, que funcionava o curso lá, a gente ia retomar para fazer lá no anexo do CRAS, né, esses cursos. E assim, são propostas, ideias e planos que a gente tinha para desenvolver esse ano. Talvez por conta dessa pandemia a gente não consiga, né? Tudo bem que estamos ainda em julho, né? E tal, de repente a gente consegue estudar estratégias para pôr em prática. Mas é desenvolver atividades, principalmente para estimular a população a prover suas próprias vidas, né, e caminhar da melhor forma possível.
Muito bom, perfeito. O André Bezerra está dizendo assim, Monique é prova que para a Itapsuma ter serviço de alta qualidade, não é preciso buscar fora profissionais competentes, como psicólogos, engenheiros, administradores, arquitetos e advogados. Muito bem, realmente, né, a gente vê aí o gabarito da mulher, a qualidade da coordenadora do CRAS, né? Obrigada. Então, Monique, a gente está finalizando, a gente tem 8 minutinhos para a gente concluir, e geralmente eu sempre faço, quando dá tempo, a hora do parafrasear, que é um momento que a gente faz de brincar com as palavras, tá? E aí eu vou te falar uma palavra, e aí você pode me responder com uma palavra, um pensamento, né, ou uma frase, e aí fica muito a critério seu. Então, dentro daquilo que a gente conversou aqui, então eu vou utilizar palavras aleatórias, tá? E você que está aí acompanhando também pode participar, deixando aí nos comentários. Vamos brincar agora esse momento de descontração, né? A gente já falou tanta coisa boa, coisa séria, importante, informação. Então vamos brincar um pouquinho agora, né? Que a gente está já chegando ao finalzinho da nossa live. Então a primeira palavra, Monique, que eu quero dizer para você é CRAS. CRAS, eita, é um desafio. Acompanhar as famílias é um desafio. Assistencialismo. Assistencialismo não, assistência. Né? Assistencialismo dá uma conotação de benesse, de ajuda, de favor. E aí assistência é direito. Pandemia. Ai, tristeza, né? É tristeza, é a incerteza. Eu acho que é uma incerteza. Oportunidades. A oportunidade é CRAS. A oportunidade é CRAS. Redes sociais. Eita, eu acho que está sendo a salvação hoje, viu? As redes sociais têm tirado a gente um pouco do isolamento, né? Ele tem ajudado. Ele tem um lado negativo da coisa, mas também, ultimamente, nesse período de pandemia, ele tem ajudado bastante. Família. Tudo, família, né? A família do CRAS, a família da gente, a família do outro, é tudo, e a gente deve investir todas as fichas, né? Tanto técnico para usuário, como mãe para filho, enfim, tudo de uma forma geral. Isolamento social. Redes sociais, acho que eu faço a junção aí, redes sociais, isolamento, né? É uma dificuldade hoje, né? Tá em isolamento, mas é uma necessidade. Equidade. Equidade, direito. É direito para aquele que realmente precisa. Eu acho que equidade dá um conceito assim bem resumidinho do que é o SUAS, né? O SUAS assistência para quem dele necessita. Benefícios. Benefícios necessários, né? Ajudam e fortalecem e são necessários para a população. PAIF. Eita, é um grande amor, é o coração do CRAS. Grupo dos idosos. Eita, meu Deus, amor, saudade. É o grande tchan da assistência, né, do CRAS, de uma forma geral. É um carinho muito grande. Monique Chaves. Eita Deus, eu não sei. A gente falar da gente é muito difícil, não é? É verdade. É muito difícil. Pronto, para sair um pouquinho de você, né? Edn. Edn, eu ia falar nos agradecimentos, né? É uma grande secretária. É uma pessoa que, assim, é uma pessoa humana, é uma pessoa que tem o interesse de prestar da melhor forma possível e dar toda a assistência necessária para o usuário, para o profissional. A gente se sente realmente acolhido, atendido e assistido pela secretária. É uma pessoa
altamente humana, eu só tenho a agradecer. E para a gente finalizar o parafraseando de hoje, Itapsuma. Itapsuma é o futuro. Eu vejo Itapsuma crescendo nos últimos anos de uma velocidade, né? E a gente só tem... Eu que sou itapsumense, nasci, me criei, só fico extremamente feliz, né, com a evolução de Itapsuma, com a qualidade que os serviços hoje vêm sendo ofertados. Né? Itapsuma é progresso. Muito bem. Então, gente, a gente finaliza o parafraseando de hoje. Monique, eu só tenho que te agradecer por ter aceitado esse desafio, estar conosco conversando aqui um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem, sim, a gente pode dizer que é de alta qualidade, a gente viu os testemunhos. A gente tem 3 minutinhos para você fazer aqui os seus agradecimentos e as suas conclusões. Ok. Olha, inicialmente eu ia agradecer, mas já terminei falando na minha secretária, né? Que é uma grande gestora, uma pessoa altamente humana, né? É uma pessoa que se interessa na oferta dos serviços de forma qualitativa, não é aquela que enrola, né? E assim, que dá toda uma assistência, né? Eu só tenho a agradecer, né, a assistência que ela dá a gente, né, o reconhecimento pelos serviços que a gente oferta. E eu queria agradecer especialmente a minha equipe. A minha equipe que é show! Né? Minha equipe do PAIF, minha equipe do Serviço de Convivência, minha equipe de apoio, do administrativo. Se eu fosse falar nome por nome, ia ficar bem complicado, né? A gente tá citando. Mas, assim, de uma forma geral, né, eu adoro, é uma equipe que, sem eles, nada seria possível. É um pessoal dedicado, comprometido, só agradecer a essa equipe. Muito boa. Muito bom. Então, Monique, assim, a gente está chegando ao finalzinho desse Direito de Prosa. Gente, muito obrigado por vocês estar com a gente. Monique, muito obrigado mais uma vez em poder dar essa aula para a gente de CRAS, dar essa aula, sabe, maravilhosa. Isso foi uma aula, não foi uma live. Foi uma aula maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque, assim, é como a gente iniciou falando, né? Geralmente, quando se fala em CRAS, pensa em Bolsa Família, né? Uhum. Não desmerecendo minha colega Jaqueline, que eu amo de paixão, toda a importância do mundo, mas o CRAS também, ele tem toda uma gama de serviços, são vários serviços, é uma assistência que a gente presta e que realmente não é visualizada. E aí, através da sua live, a gente tem a oportunidade de estar expondo, né? E se disponibilizando. Muito bom. Então, gente, 10 segundinhos, a gente está encerrando hoje, amanhã tem mais. Monique, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Ao Hérito, a Ediene, a todos vocês. Um